Bem-vindos a mais um Date com Dindim. Estamos começando essa edição especial Pocket aqui, que a gente está fazendo na Expert, esse evento grandioso, o maior evento de investimentos do mundo e muita educação financeira, que é o mais importante que a gente tem que focar mesmo. Isso é uma opinião minha, claro, mas acho que muita gente concorda. Eu concordo. Concorda? Eu concordo. É? Eu também. Já começamos bem. melhor ainda. Mas tem gente que não concorda na política, viu? Vamos polemizar já, mas vai lá, Gui. Mas já Começando começamos. com o pé na Já porta. começou com o pé na porta. Já começamos com tudo aqui. Tô aqui com o meu sócio, amigo, grande Thiago Godoy. Aí, galera. Mais um. Tamo junto. Léo Siqueira, Pô, prazer estar aqui com vocês. muitíssimo obrigado, seja muito bem-vindo. A gente que agradece o convite. Vinão, Tamo junto, grande Gui. Vinão. De Jales pro mundo, hein? De Jales pro mundo, Vinícius Poit, sejam muito bem-vindos aqui, vocês dois. Para quem não conhece, vou apresentar aqui, mas eles vão contar mais. Vinícius Poit, conheço aí de outras oportunidades, mas deputado, candidato a deputado, que na verdade foi candidato a deputado federal, é deputado federal atualmente, candidato a governador do estado de São Paulo. Léo Siqueira também para candidato a deputado estadual, estou certo. Economista, conheço o Vini também do empreendedorismo. E a gente fala muito no Date aqui sobre o relacionamento das pessoas com o dinheiro. E a gente quer realmente falar sem tabus aqui, a gente fala transparentemente sobre todos os assuntos e eu queria que você começasse aí contando um pouco mais sobre a sua carreira. Eu já conheço, a gente fez a lição de casa muito bem feita. Exato. Mas eu queria que você contasse do seu relacionamento com o dinheiro aí, como foi tudo isso. Eu sei que você é PhD no assunto aí, mas conta um pouquinho mais pra gente como é a sua relação com o dinheiro, como foi com a sua família dentro de casa para chegar até aqui hoje, porque você sabe mais do que ninguém falar sobre isso. Exato. Bom, obrigado aí pela oportunidade aí de novo. Bom, eu sou economista, né? Mas cresci na Zona Leste de São Paulo e minha mãe era professora, meu pai faleceu quando eu tinha 18 anos. Então, acho que é uma família tipicamente brasileira, de que as pessoas não ensinam a gente a ter como lidar com o dinheiro, né? Acho que a maioria das famílias são assim. Quando você tem uma família que pensa em educação financeira, no Brasil hoje em dia é exceção, né? Então eu fiz economia, fiz mestrado em economia, trabalhei no mercado financeiro e faço doutorado em economia hoje em dia. Então, obviamente, hoje eu entendo como lidar com dinheiro, né? E no mercado a gente aprende a lidar com isso. Isso é muito comum para quem vive e respira, né? Justamente como você lidar com o seu capital, com o seu dinheiro. Mas o que me deixa surpreso é que a maioria das pessoas, dos brasileiros, e eu não estou falando de pessoas pouco educadas não, tá? Estou falando de pessoas bem educadas, elas não sabem lidar com o dinheiro, né? Até gente do mercado financeiro. Até Lida gente bem com o do dinheiro mercado- dos outros, mas com o próprio não. Eu vou dar um exemplo médico, eu vou dar um exemplo dentista. Não, porque assim, você não é ensinado, e aí é um pouco do ponto que a gente já falou, você não é ensinado a lidar com dinheiro. Por quê? Porque na escola a gente aprende meiose, mitose, biologia, literatura portuguesa, mas ninguém te ensina se é melhor comprar ou alugar uma casa. Ninguém te ensina se é melhor pagar à vista ou a prazo. E pra gente... Fazer imposto de renda. Exato. Pra gente pode ser um pouco natural, mas para as pessoas não são, né? Então hoje, graças a Deus, eu tenho essa noção, mas eu vejo a deficiência que existe para as pessoas até hoje aí no Brasil. Ô, Léo, complementando isso, eu vou contar coisas na prática que aconteceram comigo. Primeiro, obrado, Gui. Obrigado, Tiagão. Obrigado você. Chamar a gente aqui para esse date, é um date legal, date com Exato. o Dindim. Exato. Tá faltando o Dindim aqui. Mas Isso aí nós não vamos vamos aprender. deixar você, viu? Vamos ensinar. Ó, aliás, pra gente falta Dindim, né? Porque a gente é tudo empreendedor que quer virar político sem fundão. E que recusa, É mais difícil ainda. Exato. Mas, cara, como é que eu aprendi isso? Eu, diferente do Léo contou aqui, eu sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, e a minha família. Cara, desde moleque me incentivou, sabe? Desde moleque, Léo. E quando eu ia na escola, olha que curioso, eu estava numa escola boa, lá em Santo André, no ABC, e aí meu pai reclamava, porque a escola só pedia dinheiro. Era dinheiro para mensalidade, graças a Deus pude estudar uma escola particular, dinheiro para excursão, dinheiro para feira do livro, dinheiro para acampamento, dinheiro para... Porra, mas a escola tem que ensinar a ganhar dinheiro também. E ele reclamou na escola, cara. Ah, é? Por isso que eu agradeço muito a Deus de ter um pai desse que, bicho, ele foi na escola, reclamou. Aí por causa dele, a escola botou uma feirinha de livro que era para estimular a molecada a trocar as coisas, sabe? Para não comprar novo, né? Ó, Todo ano tem que comprar eu tô um livro. vendendo um livro, você tá vendendo outro, vamos trocar. Cara, depois
ensinou a ter o gostinho de ganhar dinheiro na escola, porque além de trocar poderia vender. Muito bom. Então dentro de casa, cara, eu lembro do meu pai brigando com a diretora, porque só ensinava a gastar, não ensinava a molecada a ganhar. E dentro de casa, puta, a régua sempre lá muito alta. Filho, ó, vai pagar a escola, né? Sabia que tem um custo? Então tô aqui, ó. Graças a Deus podia. Toma o dinheiro e vai lá. Você que vai pagar. Como assim? Tipo, imagina, moleque com 7, 8 anos. Você vai pagar. Você precisa saber que isso custa dinheiro. Exato. Sabe? E, pô, quer trabalhar comigo nas férias? Pô, pai, vamos jogar bola, empinar pipa. Exato. Mas se você for, eu te dou um dinheirinho. Porra. Legal, Aí galera. você aprende o gostinho de ganhar por conta própria. Eu fico pensando, isso tinha que ter em toda escola no Brasil, desde moleque, não é só no ensino médio, não. Exato. E, ó, assim, já entrando no assunto educação, né? Escola. O Brasil é uma das maiores economias do mundo. No PISA, que é o Exame Internacional dos Estudantes de 15 anos, entre 70 países avaliados, a gente é o 66º em matemática, 63º em leitura, né? E em educação financeira, que foram feitas 2 edições, a última em 2018, dos 20 países avaliados, nós fomos do 17º. Ou seja, para falar de uma forma melhor, o 4º pior país avaliado no PISA. Como que isso acontece? Se a gente tem um investimento alto em educação aqui no Brasil, percentualmente do PIB. Não é que falta investimento? O que está faltando? A proporção desse investimento está toda errada, né? Exato. A gente fala muito disso, eu e o Léo, vou dar a introdução, passar a bola aqui. A gente investe 4 vezes mais no ensino superior do que no ensino básico. E comparando com os países da OCDE, eles investem 1,5 vezes a mais. Ou seja, a divisão do bolo está errada. A gente tinha que investir muito mais no ensino básico, no feijão com arroz, em formar a molecada, no Fundi 1, Fundi 2, primeira infância de qualidade, ensino médio e o ensino superior, inclusive. Tem polêmica agora, né, Léo? Total. Quem pode pagar, tem que pagar, velho. Ah. Justamente para financiar quem não pode. Tem um cara aqui do lado que foi falar disso na Unicamp lá, quase tomou um couro. Não é? Exato. A gente foi lá na Unicamp lá, foram convidar a gente para o evento, falar sobre cotas sociais e modelo de financiamento nas universidades públicas. E a gente defende isso. Porque a gente é ideológico? Não, porque é o que deu certo no resto do mundo. É só olhar como é que os países ricos fazem. Os países ricos fazem assim. Se você não pode pagar, não vai pagar. Agora, se você tem condição de pagar, não faz sentido você ser filho de um milionário e ir lá estudar numa universidade boa e não pagar um centavo, porque ela é gratuita, mas tem custo. Né? Então ela é gratuita, com aspas, mas tem custo. E se tem custo, quem é que vai pagar? Sai dos impostos. E no modelo do Brasil, da onde é a maioria dos nossos impostos? Imposto sobre consumo. Aonde o imposto sobre consumo pesa mais? No bolso dos mais pobres. Então o que acontece é o mais pobre financia o estudo de quem vai lá para a universidade pública, que muita parte, isso já melhorou bastante, mas é as pessoas mais ricas. Então, a gente defende isso daí. E o Poit falou bem, um país gasta de 4 a 6% do PIB, aí, um país desenvolvido em educação. O Brasil gasta o topo, 6% do PIB. Então, a gente gasta bem. Onde está esse dinheiro? Investe, vamos usar essa palavra. A gente investe bem, só que a gente investe muito pouco na educação básica. Agora, então mesmo- esse é o problema do Brasil. Mesmo investindo em educação superior, Sim. a gente não tem uma produção acadêmica relevante aqui. A gente não publica grandes papers e está aí competitivo com outros países em produção científica. Ou eu estou errado? Não, você está certo. As universidades brasileiras, se você comparar com a América Latina, elas são até boas, mas se você comparar com os países mais ricos, elas têm uma produção muito ruim. E você tem algumas faculdades aqui que tem uma produção boa comparado com algumas lá de fora, só que em geral são particulares. FGV, o próprio INSPER, o INPA, lá no Rio de Janeiro, que o INPA é um modelo um pouco diferente. Então isso, por quê? Porque falta bons incentivos, né? A partir do momento que o professor é concursado, né? E aí ele sabe que ele vai ficar lá a vida inteira, independentemente da produção dele acadêmica,
ele tem menos incentivos a produzir. Se você pega uma universidade de ponta lá fora, Harvard, não precisa nem ser só essas privadas, Universidade da Califórnia, não produziu academicamente, você vai deixar de ter aquela posição. Então os incentivos são ruins, dá para melhorar os incentivos. Os professores têm que valorizar os professores, são heróis, etc. Mas os incentivos são importantes. Que foi um pouco o que aconteceu em Sobral aqui, talvez um modelo aí, não sei o que vocês acham do modelo de Sobral. É o ICMS educacional, isso é uma das coisas que foram feitas lá. Sim. Além de valorizar o professor, colocar indicadores. Prêmio, né? pro diretor. Prêmio pro diretor, tem várias métricas, indicador. Né? Exato. Tudo que você não mede, você não gerencia. Exato. Eles passaram a medir e gerenciar e bonificar quem faz bem. Isso é os incentivos que o Léo falou. Com os incentivos corretos a gente melhora a educação. Como que o Estado pode melhorar o ensino infantil, o ensino Fundi 1, o ensino Fundi 2, que está longe do Estado às vezes, está no município. Repasse de ICMS para o município linkado com metas. Como está o seu município, as suas escolas no Saresp, que já é o sistema de avaliação do Estado. Compara 5 mil escolas no Estado. Tá legal? Vai receber mais dinheiro do Estado. Não tá? Vai receber menos. Aí o prefeitão vai ter que correr. Ô, Vini. Como é que tá a primeira infância? Vaga de creche, tá legal? Vai receber mais dinheiro do Estado. Não tá? Vai receber menos. E a gente dá os incentivos corretos para melhorar o ensino básico, pelo menos no estado de São Paulo, que isso funcione para todo o Brasil. Eu queria te aproveitando até o que você está falando aí do público, né? Queria te perguntar, a gente vive numa bolha aqui, digamos, no estado de São Paulo. A gente é muito bem, digamos, a gente é muito beneficiado perto do que a gente vê em todo o Brasil aí, falando Exato. de ponta a ponta, né? Sim. Como que você vê isso do público com o privado? Que a gente, enfim, vê aí o trabalho do Novo e o trabalho que vocês vêm construindo. Como vocês veem o link entre isso? A iniciativa do público e privado para fazer isso dar certo? Com as iniciativas privadas apoiando a pública também, porque a gente está falando de incentivo aqui, a gente está falando de dinheiro. Ô Gui, vou falar uma coisa que é polêmica aqui, né? Só para concluir um assunto das universidades estaduais no estado de São Paulo. Unesp, USP e Unicamp. Elas são uma das maiores responsáveis por aumentar a desigualdade e a concentração de renda no estado de São Paulo. Desigualdade. Cara, polêmico isso? Muito. O Léo acabou de dizer, quem entra, a maioria, isso já mudou um pouco, mas quem entra na USP? O cara que estudou no Bandeirantes, escola cara, Exato. fez ângulo Tamandaré, cursinho Exato. caro, Exato. aí entra na USP. Exato. E quando entra ainda ganha o carro do pai. É Exato. brincadeira? Exato. Quem financia a USP? ICMS do Estado, uma grana. Quem paga ICMS, que é Imposto sobre Consumo, amassa o mais pobre. Então o mais pobre está financiando o rico estudar em escola pública e a gente precisa mudar. Se a gente mudar a dinâmica, paga quem pode, quem não pode não paga, a gente começa a financiar o mais pobre. Aí vamos montar endowment, vamos incentivar o professor Exato. a publicar e por aí vai. Agora, aonde pode funcionar a parceria público-privada também? Olha o exemplo do Zema em Minas Gerais, que dá para fazer aqui. Bom, tem o ensino integral que a gente precisa expandir em São Paulo e a gente vai colocar no nosso governo 4.500 escolas de ensino integral. Mas tem o ensino profissionalizante. Isso é parte da educação importantíssima que você pegar um país como a Alemanha. Exato. Capaz, Que aqui é negligenciado. lá é exceção quem não faz profissionalizante. Pô, mas o Estado tem condição de dar para todo mundo? Tem a ETEC, tem FATEC que faz um bom trabalho, tem o CTI, Colégio Técnico Industrial da Unesp, que faz um bom trabalho, mas é muito pouco. O que o Zema fez? Ó, você é de Pompeia, onde tem a Jacto ali perto de Marília. Sim. Tá precisando contratar cara bom aí para mexer e não tem mão de obra? Não tem. Aí em Pompeia tem colégio e tem um monte de moleque do terceirão que quer emprego, mas não está preparado. E aí tem o Sistema S, que pode ensinar essa molecada. Então você paga, o Sistema S é uma escola privada, por exemplo. Lembrando que o Sistema S é financiado pelo setor privado. Treina o moleque que está na escola e depois contrata ele e arruma emprego pro cara. E você está com uma mão de obra qualificada. O governo nem colocou a mão. Então o que o governo tem que fazer? Em cada uma das 5.000 escolas estaduais de São Paulo, no mural, vaga de emprego. Ou quer um salário de milão, um salário mínimo, quer ganhar 2 contos? Você vai ter que fazer um curso, no final desse curso vai ter um emprego. Cara, isso é uma parceria público-privada. Eu vejo o PPP, privatização e concessão, Thiago, como um meio para se fazer algo. Ó, a gente precisa prover um serviço bom para a população. O governo tem condição de fazer tudo? Não tem.
O que o poder privado pode ajudar a fazer melhor? Para a população ter o retorno dos seus impostos melhor. Aí a gente analisa a parceria. Não, Poit, nessa questão de PPP, eu vou falar iniciativas, parcerias com o setor privado. Eu vou dar um exemplo do que você poderia, por exemplo, fazer nas universidades, né? Porque o cara fala assim, tem que cobrar estacionamento. Eu sou super a favor, mas não precisa nem chegar a esse ponto. Eu vou dar um exemplo. Olha o Ibirapuera antes e depois, né, da concessão. Você tinha um espaço livre e aí você chega, vem cá, Boticário, você não quer colocar uma lojinha aqui sua? Você vai me pagar o valor aqui. Aí eu tenho agora, onde era um espaço vazio, mal cuidado, o espaço está bem cuidado, você está oferecendo um produto e você está gerando emprego e renda, sem onerar nada. Se você não quiser, você continua andando normal. Você tem Boticário, você tem uma lojinha da Red Bull. Toma lá um açaí da Oak. Um açaí da Oak, bate de latte. Ué. Se você não quiser, você continua andando. Daí, os caras estão pagando pro parque, o parque tem uma receita adicional. Você poderia fazer isso, por exemplo, na universidade pública. Quando você olha nos Estados Unidos, é isso que tem, Europa também. Tem uma loja, um espaço vazio, vem cá, quem quer abrir uma loja? Você abre lá uma licitação, a Apple, ganhei. Vai lá, vende seu celular. Quem não quiser, não compra, mas quem quiser pode comprar. Ou café, o que seja, das coisas mais luxuosas, receita, né? os mais simples. Você tá uma receita adicional, aí você não fica dependendo do Estado. Aí você não vai ter esse discurso de estão desmontando a educação porque o recurso foi menos claro, teve uma pandemia, a arrecadação caiu, o dinheiro veio do ICMS. Quando você tem uma receita adicional, você fica muito mais seguro e no fundo é mais investimento e dinheiro pro aluno. Total. Eu acredito muito nesse modelo da empresa estar junto com, né, na educação. A gente está fazendo aqui na XP, né, aqui atrás, inclusive, a XP Educação. Boa. Está desenvolvendo um trabalho, acabou de lançar aí um foco em formação de jovens em tecnologia. Programador, a gente tem um gap aí de 300 mil vagas. Exato. Que a gente não consegue preencher. Capital humano que a gente não consegue formar no Brasil em tecnologia. A gente sabe que todas as empresas daqui para frente serão de tecnologia. A XP é uma empresa de tecnologia, então a gente criou essa faculdade para poder formar esses jovens. Tem bolsa de estudo, muita bolsa de estudo, um processo seletivo gigante, mais de 100 mil pessoas aí se inscreveram para participar com vagas de bolsa para os melhores poderem entrar e estudar de graça, uma parte pode pagar, paga, e tem ainda a XP como primeira alavanca ali para contratar esse menino que forma e entra ali. Os outros podem ir para outras empresas. A gente escala isso num nível gigantesco com grandes empresas, a gente tem ali um investimento, é necessidade da empresa e também o Estado pode fazer parceria com isso. Pode juntar isso, não. né? Deve, Tiagão, deve. Tem um negócio que o Estado, cara, e aí só vai mudar a hora que tiver mais empreendedor, mais gente que é do ramo, que é do trecho, como a gente diz. Lá, sabe, quem é do comércio, só vai mudar quando tiver esse tipo de gente lá. Porque o Estado, dispensa o Estado de São Paulo, cara, cada lugar do Estado tem uma vocação. Lá em Franca é calçados, todo mundo sabe, né? Lá em Jales tem o café forte também, né? Sim, Quem mais tem em agropecuária Jales? é forte O lá. agro forte. Total. Lá em Bauru é o avocado, Tupã é amendoim, né? Quando a gente vai para Ribeirão Preto, equipamento médico, ou Piracicaba, Tá bom nisso é aí, agro hein? também. Mas a gente Porra, tá gasta a sabendo sola, tudo, né? Porra, caramba, Aí, tô por que surpreso falando aqui. isso? Bom, São José dos Campos, né? O Pirassununga, o Léo que foi cadete da AFA, é tecnologia, é aeronáutica e tal. Cara, o Estado mapeando isso, tendo um relacionamento com o que a gente chama arranjos produtivos locais, ele mapeia os CNPJs, os empregos que esses caras estão gerando. Não pode ter uma empresa com vaga aberta, um cara procurando emprego, Exato. e eles não dão match. O que Exato. a gente tem que fazer O para cara sabe fazer lá o negócio, por que ele não ensina, né? Prepara esse cara para trabalhar naquela empresa. Só que aí o Estado tem que linkar a preparação técnica dos moleques do terceirão com as vagas que estão contratando, pô. Então. Eu outro dia fui na Santa Efigênia, o cara falou, rapaz, você tem noção que aqui tem uma escola técnica do Estado e ensina a ser chefe de cozinha? Não, mas na Santa Efigênia não. Santa Efigênia é tecnologia, consertar computador, Total. não fazer comida. Exato. Então. Por isso que lá nos Estados Unidos eles têm um bando de incentivo para o sistema que chama STEM. Science, Technology, Engineering, Math, ou seja, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Por quê? Porque o Estado fazendo isso. Deixa eu ver o que está faltando no mercado. As empresas desesperadas, eu preciso de engenheiro, eu preciso de programador, eu preciso de matemático. Então, beleza, eu vou dar incentivo para isso. Lá nos Estados Unidos funciona assim. E aí, as profissões que você não tem tanta demanda, você não precisa dar um incentivo tão grande. Então é isso, tem que olhar aonde que não está rolando match e dar um incentivo. Tem um modelo também de charter schools nos Estados Unidos também, que são escolas que são pagas uma parte por empresa, outra parte pelo Estado.
Cara, tem os dois modelos lá que a gente pode trazer para cá, e pode chamar de charter ou o modelo do voucher. Mas, cara, pode ser um vale escola, alguma coisa do Exato. tipo. No caso da charter, o governo, eu visitei inclusive na Flórida a US Charters, que é a maior empresa de charters dos Estados Unidos. É o governo meio que assim, cara, tem um monte de aluno aí, pode abrir a escola, eu te pago por aluno que entrar. Exato. O governo paga para a escola direto, Exato. com indicador, com avaliação, com prova nos alunos. Esse é o modelo de charter, né? E o cara monta. No risco, velho. Eu te garanto que vai ter um fluxo de aluno, mas tem que dar os cursos bons. Agora, tem o voucher, que a gente está lutando para inclusive funcionar aqui no Brasil. Cara, eu te dou um vale escola na mão, você é o pai da criança. Tem um monte de escola privada boa aí. Você pega e escolhe a escola que você quer botar teu filho. Exato. Por que só o rico tem a liberdade de escolher onde o filho vai estudar? Por que o pobre ou o menos favorecido também não pode ter a liberdade? Ele vai ter que estudar obrigatoriamente naquela escola pública, infelizmente ainda está ruim? Né? Por que a gente não dá condição para outras escolas dar um ensino melhor e mais barato que a escola pública? Exato. Muita gente às vezes é contra, assim, aí você fala assim, vem cá, mas você escolheu onde o seu filho ia estudar, né? Só você pode escolher, né? O outro não pode escolher, né? Você pode. E você é contra que os outros escolham, né? Mas você está escolhendo. Então, é isso, Tem que... E vamos lembrar que já existe um modelo um pouco de charter, né? Ou voucher, no ensino superior, que é o FIES, um pouco assim, né? Fala assim, olha, eu vou te dar, você escolhe aonde eu te dou uma bolsa. No fundo é isso. Dado que o Estado não consegue esse aí prover já as vagas. O FIES já é o modelo. E tem muitos de creche também. O Estado, as prefeituras, né, muitas vezes não conseguem fazer as creches, então fala assim, tá bom, eu vou pagar pelas vagas de creche aí que você oferecer. Então é isso, tem que utilizar a iniciativa privada, porque eles têm os incentivos melhores e tal. Não tem que escantear ou falar, não, a gente não vai trabalhar com os caras, é o oposto. Vai se misturar, né? Agora, com esse novo ensino médio aí, a reforma está acontecendo, tem espaço para colocar mais currículo, né? É uma aposta aí para a gente ampliar o currículo e trazer conteúdos que, por exemplo, podem ser educação financeira, os itinerários formativos. O que vocês acham dessa Cara, aqui nova em fase São aí? Paulo, esse governo começou a fazer, mas fez muito pouco. Já tem o PEI, né, da escola integral, onde que você tem as eletivas, você pode falar de empreendedorismo, pode falar de educação financeira e pode falar do que para mim é o melhor de todos ali, é o projeto de vida. Molecada tem que ter um sonho, tem que ter um norte, tem que ter uma referência. E infelizmente, às vezes a estrutura familiar ou a situação que o menino ou a menina vive não tem essa referência para ele. Então, se na escola ele aprender a sonhar, aprender a desenhar o projeto de vida dele, é espetacular. E é óbvio que vai incluir educação financeira. Agora, o que falta? Falta vontade política e coragem do governador colocar isso, de enfrentar. Toda mudança vai ter disrupção. E todo mundo que está acostumado com algo, cara, é difícil de mudar, sabe? Difícil de abrir mão daquele jeitinho que está acostumado a fazer. Agora, a gente está disposto a enfrentar isso. Ô, Vinão, vou afrouxar um pouquinho esse cinto aqui para soltar esse... Afrouxar ou apertar? Não, vou afrouxar. Afrouxar, tá vou deixar bom. vocês um pouquinho mais à vontade agora. Você tá falando, vamos falar de coisinha um pouquinho mais leve agora, que esse assunto é muito bom e muito importante, extremamente relevante. Mas eu queria saber, vocês falaram aí dos milionários, enfim, que podem ter toda essa educação e tudo mais. Queria saber de vocês, dinheiro traz felicidade? Rapaz, eu acho que felicidade tá meio no caminho, né? Eu sempre tava falando com o Léo assim, ó, com mais alguém, pô, tudo na vida, né? Cara, essa rotina agora de fazer campanha, de botar projeto, é muito legal. Aí chega lá, acabou. Aí a próxima, né? O Benchimol disse aqui na abertura que procurar pessoas insaciáveis, inconformadas, tá sempre buscando mais. Então, eu não sei se é o dinheiro que traz a felicidade ou são as realizações que você vai alcançando ao longo do caminho e conquista o dinheiro por consequência. Senão o cara vai ficar só buscando dinheiro, aqui tem o dinheiro e aí? Né? Eu gosto muito de, tenho a minha fé que me traz paz, me traz tranquilidade, tenho a minha família, tenho a minha noiva, sabe? Tenho o esporte que eu gosto de fazer, que às vezes
traz mais felicidade que o dinheiro, mas o dinheiro é sempre o bonzinho, né? E aí, Leozão? A gente gosta também de trabalhar e ganhar, né, Léo? Óbvio, óbvio. Não, principalmente quando o dinheiro ele é independência financeira. Boa, Você poder- liberdade, né? Liberdade, É liberdade. financeira. Pra você Não poder... ser escravo do dinheiro também. A gente Exato, tem pra dinheiro e é você- escravo. Pra você. Mas isso, uma das coisas que falam, né, e devem ter falado pro Poit muito, né, e falam pra mim, pô, você poderia fazer outra coisa, ir pro mercado, ganhar mais dinheiro, e aí você vai pra política. Mas, falando um pouco de pesquisa, tem muitas pesquisas que mostram isso, que o dinheiro traz felicidade, sim, até um certo ponto. Isso, Quando certo. você é miserável, o dinheiro traz felicidade. Quando você não tem onde morar, quando você não tem o que comer, você é mais feliz porque você tem isso. Mas depois de um certo ponto, e não é tanto assim, o dinheiro tem o retorno marginal decrescente, Exato. e aí ele não te traz mais felicidade. Então, eu tenho certeza que os bilionários não são mais felizes porque eles são bilionários comparados com um cara que é milionário, por exemplo. É pelas outras coisas. E aí as pesquisas também mostram. Sim. Tem um documentário do TED muito legal, que fez uma pesquisa com as pessoas por 80 anos, e era isso. Vamos ver o que as pessoas mais felizes têm em comum. E eles mostram exatamente isso. Resumindo, bons relacionamentos de longo prazo. Ele afrouxou o cinto, eu vou apertar de novo. Aperta, vai. Eu gosto de apertar o cinto. Ele tá me olhando aqui, não É, aperta não. eu também tô olhando. Quero agora, saber, agora. vou aproveitar vocês dois aqui, para apertar o cinto de vocês. A gente tem um desafio no Brasil que não é de hoje, não é de ontem, né, que é de renda. A gente é um país rico com uma distribuição de renda, né, uma das mais desiguais. O nosso índice Gini é um Eu dos vou maiores do discordar mundo. aí, mas tudo bem. Tá bom, com todo prazer. A gente tem um índice Gini muito grande, né? A gente tem uma desigualdade muito grande. Recentemente, uma deputada votou contra a implementação da educação financeira nas escolas com o argumento de que, primeiro, a gente precisa ter uma renda que a pessoa que é pobre não precisa de educação financeira, precisa de dinheiro. Eu até fiz um post na rede social, né? Ela não está errada em falar que o Brasil, as pessoas têm pouca renda, isso ela não está errada, mas eu discordo, já expressando aqui a minha opinião, e eu expressei ela no Instagram, porque a gente precisa ensinar as pessoas a lidar com o dinheiro, desde de base. Mas eu quero ouvir de vocês, assim, primeiro sobre a sua discordância, Sim, mas sim. Por que, de fato, a gente tem que levar esse assunto e outros assuntos que são mais práticos, né? Não é o ciclo de Krebs, nem Exato. nada contra o Sim, ciclo sim, de mas Krebs, tem coisas que a gente utiliza a vida tem mais. que ser prática, né? Então eu quero ouvir de Exato. vocês um pouco isso. Não, o primeiro meu ponto de discordância é que é o seguinte, o Brasil é um país com muitos recursos naturais, mas isso não quer dizer que você é rico. Venezuela tem muitos recursos naturais, Sim. tem vários países que A são... gente tem um PIB alto aqui. Mas se a gente pega a renda de todo mundo, soma, divide pelo número de pessoas, é 3 mil, Per 2 capita. mil por pessoas. Sim. Então não é um país rico, a gente é um país pobre. Nosso PIB per capita, que é somando tudo, dividindo, é igual ao do Gabão, igual ao da Botsuana, no mesmo nível. E a gente... Só que a gente tem uma desigualdade grande, é fato, então a gente tem uma concentração de renda e pode passar essa ideia às vezes de que mas a gente é um país pobre, ponto. Então não adianta distribuir só, porque se a gente vai distribuir a gente vai continuar pobre. A gente precisa primeiro crescer, primeiro gerar renda, primeiro gerar riqueza. Daí você pode depois também pensar em fazer uma distribuição, mas a gente precisa crescer e gerar renda, porque a gente é um país pobre. Sobre a questão da Luciana Genro aí, a gente também discordou. E eu falei, eu não tô querendo passar a ideia de que agora a gente tem educação financeira e vai todo mundo se tornar uma pessoa rica. Não, não é isso. Mas tem vários artigos que mostram que quando você tem uma educação financeira desde pequena, que é como o Poit falou, eu tenho certeza que ele toma melhores decisões do que se ele não tivesse tido essa educação financeira. E principalmente o que eles falam que a educação financeira, ela faz as pessoas terem melhores escolhas intertemporais. O que quer dizer? É você saber, eu consumo agora ou eu poupo no futuro? Será que vale a pena eu comprar um negócio que eu não tenho dinheiro, dividir em 20 vezes? Ou não? Isso aí vai me gerar uma renda de um dinheiro que eu nem produzi ainda, então é melhor não comprar. Então tá cheio de pesquisa, cheio de evidência, ela deveria ter feito isso, mas infelizmente o nível é muito baixo. Ô, Léo, sabe o que é o problema? Eu bati muito, né, também, deputada do PT, lá do Rio Grande do Sul, né? A deputada que falou isso. Primeiro, ela não dá o exemplo dentro de casa, né? Gastou 10 mil reais do dinheiro público Exato. com Sedex, com selo de correio, por Exato, mês. exato, Cara, exato. o fim da picada. Então ela tinha que fazer Exato. educação financeira antes. Segundo, a mesma pessoa que diz, não, a pessoa precisa de renda antes, é a primeira a defender imposto sobre fortuna, é a primeira a defender o Estado mais presente na economia, é a primeira a defender coisas que não ajudam as pessoas a ter renda. É a primeira a defender uma legislação trabalhista dura que come
muito da renda do trabalhador já na fonte, entendeu? E reter imposto. Para ajudar a ter renda, para as pessoas crescerem, ela tem que desburocratizar, tem que dar mais liberdade. E aí quando o turma vem com esse negócio de imposto, eu falo, rapaz, aumenta a base, deixa todo mundo trabalhar, ganhar mais dinheiro, produzir mais, que com imposto até menor, o governo vai acabar arrecadando mais no futuro. Porque a base vai crescer, a renda das pessoas vai crescer. Ela não faz isso. Como Então que vocês é veem muito isso, Vinão, da interferência do incoerência. Estado? Cara, difícil perguntar isso pra gente, né? Mas a gente vê o Estado tendo que fazer o que é prioritário, o que é essencial para as pessoas. Você está arrecadando recurso via imposto. Quer complementar? Não, eu ia falar que o Estado é um pato, né? O Zema fala muito isso, né? E a gente acaba repetindo porque é uma maneira fácil de ver. O Estado é igual um pato. Pega o pato. O pato não nada bem. O pato não voa, né, direito. Tem pato até que voa, mas não voa bem. Faz de tudo um pouco, mas nada bem. O pato não corre. Ou seja, Quer não fazer faz tudo. nada tão bem. Quer fazer tudo e não faz bem. É o Estado. Total. Então, pô, escolhe uma coisa para fazer. Pô, arrecadou o dinheiro do povo em imposto, não é nem opera as escolas. Garante um orçamento para ter uma boa educação. Garante um orçamento para ter uma saúde digna. Garante um orçamento para ter uma segurança para as pessoas irem e virem. E alguma coisa de assistência, desenvolvimento, para tirar os caras do perrengue, dar a vara, dar o peixe, ensinar a pescar e a porta de saída ali, que o melhor programa social é emprego. Ponto, cara. Ponto. Agora o Estado aqui em São Paulo que administra a balsa. O Estado é dono de fazenda e criador de cavalo lá em Colina. O Estado quer controlar o saneamento e não leva esgoto para ninguém. O Estado quer controlar o transporte. O Estado quer controlar a construção. Aí dá ruim, velho. Total, total. É que é muito... É polêmico falar sobre isso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem... O que vocês estavam falando do público-privado, é difícil funcionar, né? A hora que a gente pensa como sistema. A gente tem um sistema que desenhado é muito bonito, mas para fazer essa roda funcionar, eu acho que a gente ainda vai levar... Acredito eu, Guilherme, dando minha opinião. A gente vai levar tempo. Vai levar muito tempo para desconstruir o que foi construído. Alguém tem que começar. Ah. Então que a gente, rema, é um resultado de médio e longo prazo, mas fica a frase aí para todo mundo que está vendo o date do Dindim: o preço que vocês vão pagar por não se interessarem por política é ser governado por quem se interessa. Exatamente. E o preço que vocês vão pagar por não se interessarem por aprender educação financeira, Exato. esse é alto e com juros. A gente fala muito no date aqui sobre o comportamento das pessoas com o dinheiro, por isso que eu perguntei sobre a felicidade, sobre tudo isso, porque tá tudo interligado. Aham. E o Léo tava falando sobre a renda, e quando a gente está falando de incentivos do Estado para a educação também, acho que a gente sempre volta para o mesmo ponto, né? A educação está muito ligada ao dinheiro, que está ligado ao que você pode proporcionar, porque às vezes você, tendo dinheiro, você pode pagar um plano de saúde para sua mãe que não tem condições, você pode cuidar de outras formas, você pode empreender, que eu acho que é o que falta muito no Brasil, que é uma coisa que você falou. Quanto vocês acham que o comportamento humano é movido ao dinheiro, tanto para se endividar, quanto para adiantar sonhos, como o Léo falou? Vocês acham que isso está intrínseco na cultura brasileira? Essa cultura de endividamento? Não, assim, que é movido a dinheiro, o Murilo, eu acabei do Favelado Investidor, acabou de falar que eu concordo 100%. Ninguém quer continuar na pobreza. Quem é mais pobre quer continuar mais pobre. E aí, Escutei essa vou frase. pegar o exemplo dele, que tem lugar de fala ali, ele falava, eu nunca quis, eu nasci pobre e eu não queria continuar a minha vida inteira pobre. Então, a gente fica nesse discurso, a gente não pode ser hipócrita. Porque a gente fala assim, o cara chegou lá e aí ele tem uma condição boa, a gente fica penalizando, criminalizando. Peraí, para que todo mundo acorda cedo? Para trabalhar e ter uma boa condição. E dar uma boa condição para os filhos. E aí, quando o cara chega lá, você está criminalizando isso? Então, não. Ninguém quer trabalhar, ganhar pouco, ficar dependente das coisas. A gente quer liberdade financeira, a gente quer riqueza para dar um futuro para nossa família. Simples assim. Não, concordo. Eu acho que aqui até a gente não tem a cultura, né? Como nos Estados Unidos está muito na frente, cara. Exato. De tomar mais dívida, de alavancar, né? Tanto que lá acabou dando até ruim depois com alavancagem em cima de Subprime, alavancagem, o tal do subprime. Mas aqui, cara, a gente não tem cultura de poupança, então ninguém guarda dinheiro para investir. O cara precisa primeiro guardar dinheiro, precisa comer, né? Sim,
Mas a gente sabe que hoje, a partir de R$10, R$100, às vezes você consegue economizar um pouquinho todo mês, você investe. Então, din-din, né? Total. Por din-din aí você vai economizando. Então a gente precisa, acho que mais da cultura de poupança no nosso país e ter mais possibilidades de alavancagem, para tomar empréstimo, para montar seu negócio, para pegar uma propriedade, alavancar, tomar o dinheiro para montar uma empresa, sabe? Tem muito que evoluir no Brasil ainda nesse sentido. E aí, só complementando, falando um pouco de educação financeira, eu tenho uma prima que a gente, mais nova, que a gente ajuda, e a gente sempre fala assim, é o seguinte, se você estiver precisando de dinheiro para investir, a gente sempre vai dar. Agora, se você estiver precisando de dinheiro para consumir, aí dificilmente a gente vai dar. Porque para investir é o quê? É pagar por educação. Ah, eu quero fazer um intercâmbio para falar inglês. Opa, legal. Ah, eu quero fazer um curso para me qualificar mais. Ah, legal. Ah, eu quero comprar um celular novo. Mas você não tem dinheiro, esse já não tá bom. Eu quero comprar uma moto. Mas eu não sei, se você não tem dinheiro, você deveria trabalhar para isso. Então, dinheiro para investir, ótimo. Para consumir, você tem que viver com o que você tem. Vinão, você falou da noiva aí. Quem que paga o primeiro date? Fui eu. Fui eu que convidei, pô. Foi quando eu pensei no nome aqui do podcast, eu falei date com Dindim. Aliás, falei, sabe como é que foi? Essa é a pergunta. Cara, a gente se conheceu pelo direct do Instagram. Pandemia, tô trocando ideia dali, trocando ideia de lá. E tá difícil, não me dava atenção, cara. E eu mandava aqueles textão, às vezes ela kkk. Pô, rapaz, quem se identifica? Aí eu segui ela, não me seguiu. Aí eu falo, pô, ela postou um doce. Nossa, que delícia esse doce. Só like. É o caralho, que merda. Aí, desculpa o palavrão. Aí eu falei o seguinte, pera lá. Você gosta de tiramisu? Ela falou, adoro, eu vou te mandar um na sua casa. Então não é que a gente não teve um date. Eu comprei o tiramisu no aplicativo, mandei entregar na casa dela, ela comeu. Aí, pra concluir, ela falou, preciso gastar energia agora, eu vou correr. Eu falei, você corre? Eu também. Rapaz, eu nem não corria. Tá, eu não corria. Começou a correr de pra repente. caramba. E ela super atleta, meu irmão, quase morri. Então, nosso primeiro date foi depois de eu pagar um tiramisu e a gente correr. Eu vou te falar que vou te falar que a minha esposa eu conheci no direct. Aí, ó. Falei ela postou o doce também, eu comecei o assunto no doce, virou Mentira. o livro Sapiens que eu tava lendo, ela tava Aí, lendo Sapiens. caralho, aí. Casado com filho, tá? Dá Caraca, certo. Então Dá vai dar certo. Tá aqui, ó. Dá certo. A gente é casado, mas a aliança não cabe no outro dedo. O Instagram é o novo Tinder, é isso. Rapaz, aí começou a falar Ó a a história do ó a doce. história. Duas. Se prepara que o filho vai chegar. Tá bom, tá chegando. Daqui a pouco vai. Leozão, pra gente encerrar aí, quem que paga o primeiro date? Porra, pra mim não tem essa discussão, o Brasil ficou inteiro nessa discussão aí do Caio Castro, né, tal. Mas geralmente eu pago. Cavalheirismo. Se você tá afim de pagar, é isso. Pô, e paga com prazer. Eu tenho um amigo meu que ele é um cara gordinho, assim. Cara, esse cara se amarra em comida. Porra, toda vez que a gente sai assim, eu falo, vou comprar um hambúrguer pra você. E o cara come feliz assim. Você fala, pô, a melhor coisa é você. Tá dando alegria. Porra, não, quando você é legal você poder Proporcionar, proporcionar né? assim. É isso aí. O chato é quando você tem que pagar na obrigação. Aí não. Sabe o que eu falei? Eu fiz um meme lá, cara. Aí ela falou, cuidado, que o Caio vai ficar bravo com você, né? Eu fiz o meme o seguinte, pô, o cara tá falando aí, reclamando de pagar o date, mas ele não sabe que tá pagando 5 bilhões de fundão, né? É verdade, é verdade. De pato pra ganso. Gente, vocês estão pagando o fundão. Você que reclama de pagar o date, tá pagando o fundo eleitoral para político imprimir santinho, tá? E nem sabe. Aqui são os únicos dois que não usam, Exato. tá? Gente, não faço ninguém pagar, não. então, a galera já tá aqui olhando Chama o pra mim. Poit pra já, ó. jantar que ele paga pra você. Não, agora é só pra minha noiva, rapaz. E vamos marcar lá no date com a gente também. Na edição Vambora. de fora. Vambora. Muito obrigado, vocês dois. Obrigado Obrigado, pelo tempo. cara. Obrigado pelo papo. Muito Foi agregador. E é Excelente, isso. muito Vamos bom, encerrar galera. o nosso Obrigado, date por tá? hoje aqui. Valeu, Tamo Thiagão. junto aí, ó. Tchau. Obrigado, que agradece. Gui. Valeu. É nóis. Obrigado. Valeu, a gente que Leozão. agradece. Tamo Show. junto. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Tchau.